Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos falar agora, de fato, da lei da gravitação universal, né, que é a lei que nos diz qual é a força de interação gravitacional, né, qual é a força gravitacional sentida por dois corpos que possuem massa, dois corpos massivos. A lei da gravitação universal ela tem uma importância muito grande, principalmente nesse nosso contexto, né, de mecânica, que é a lei da gravitação universal que nos permite utilizar a mecânica para descrever sistemas gravitacionais. Quando a gente tem as três leis de Kepler, por mais que elas caracterizem órbitas, elas não nos permitem prever diretamente, somente com as leis de Kepler, elas não nos permitem prever, né, o comportamento das órbitas a partir da nossa descrição mecânica direta. Isso porque a forma que a gente descreve, né, mecanicamente os sistemas é a partir das forças, e a partir das forças que atuam no sistema, né, as leis de Newton nos dizem qual é a evolução daquele sistema, qual é a sua dinâmica. A lei da gravitação universal nos permite aplicar toda a mecânica newtoniana para poder estudar diretamente o movimento de sistemas, né, submetidos a forças gravitacionais, a sistemas gravitacionais de fato. Mas, bom, levando em conta que a lei da gravitação universal ela foi obtida pelo Newton a partir das leis de Kepler, claro, né, o meu desejo aqui era deduzir a lei da gravitação universal com vocês a partir das leis de Kepler. Levando em conta que as órbitas são elípticas, isso faz com que a dedução da lei da gravitação universal diretamente, né, das leis de Kepler, da forma como elas foram concebidas, né, acaba sendo uma tarefa não muito simples, principalmente levando em conta que nós estamos num curso de Física 1. Então, qual é a forma mais, né, interessante, né, e possível aqui para esse contexto do curso, da gente deduzir a lei da gravitação universal a partir das leis de Kepler? Na prática, essa dedução ela seria dividida em duas partes, sendo que a primeira parte a gente conseguiria fazer. A primeira parte seria o seguinte: as leis de Kepler, né, passam todas aquelas relações das órbitas, né, toda aquela caracterização das órbitas dos planetas, né, para órbitas que são elípticas. Como eu comentei com vocês, o círculo é um tipo específico de órbita elíptica. Né? Todo círculo é uma elipse. O fato de círculos também serem elipses faz com que a gente possa pensar nas leis de Kepler para órbitas circulares e, a partir das leis de Kepler para órbitas circulares, aí sim chegar numa lei da gravitação universal. Aí sim isso é super plausível de ser feito e vai ser o que eu vou fazer com vocês, né, a partir de órbitas circulares. Porém, né, as órbitas são mais gerais do que só círculos, são elipses. Então a segunda parte seria fazer o quê? Seria pegar o resultado que a gente chega, né, da lei da gravitação universal, né, obtida para órbitas circulares, jogar nas leis de Newton e verificar se a gente reconstrói as leis de Kepler para as órbitas elípticas. Essa segunda parte eu não consigo fazer com vocês porque envolve conceitos de equações diferenciais. A gente teria que resolver uma equação diferencial de fato, né, porque a segunda lei de Newton é uma equação diferencial. Essa não é uma equação tão simples, então a gente precisa de técnicas mesmo, né, de equações diferenciais. Não basta somente noções de cálculo diferencial integral, né, simples de cálculo 1, que é, né, o contexto matemático desse curso, né, mas essa segunda parte, né, de, a partir da gravitação universal, obter as leis de Kepler, que seria a segunda parte dessa dedução, né, que eu fragmentei, ela é feita sim num curso de mecânica de fato, né, o segundo contato, né, com mecânica na graduação. Esse aqui é o primeiro, Física 1, é um curso básico. Depois, né, se você principalmente tiver num curso de Física, né, aí sim você vai ver essa dedução mais geral no curso de mecânica mesmo, normalmente mecânica 1, ok? Mas então é isso, né? Eu vou obter com vocês então a lei da gravitação universal pensando em órbitas circulares, que vai ser então a primeira parte. Mas então vamos lá, né? Se a nossa órbita vai ser circular, deixa eu desenhar aqui a nossa órbita, né, padrão para esse nosso contexto, né? Tá aqui, né, o Sol, por exemplo, bem no centro, né? Aqui não saiu bem centralizado, né? Mas também, né, eu poderia ter desenhado esse meu círculo de uma forma um pouco mais centralizada aqui nessas linhas, né? Mas enfim, tá aqui o Sol e o planeta, né, tá aqui de boa escrevendo a sua órbita. Vamos supor que nesse momento ele está com uma velocidade para cá, ok? Bom, a partir das leis de Kepler, que tipo de informação a gente consegue extrair, né, dessa órbita para que a gente chegue exatamente numa força, né, gravitacional de fato? Vamos seguir então as leis de Kepler por ordem. Primeira lei de Kepler, órbitas são elípticas. Então, a nossa órbita aqui já respeita a primeira lei de Kepler. É um círculo, o círculo é um tipo de elipse. Então, tudo certo. Segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Em tempos iguais, a distância que liga o Sol até o planeta tem que varrer áreas iguais. O que a segunda lei de Kepler nos diz quanto a uma órbita circular? Né? Bom, se tratando de uma órbita circular, né, a área varrida vai ser a área de setores circulares.
Então, imagina que, vamos lá, o planeta estava começando aqui, passou um intervalo de tempo ΔT arbitrário, qualquer um, né, intervalo de tempo ΔT, e ele veio para cá, por exemplo. Então, né, essa área daqui seria a área varrida, é a área de um setor circular. O que a segunda lei de Kepler nos diz, então, é que essa área varrida vai ser sempre igual se a gente analisa, né, o movimento do planeta com o mesmo intervalo de tempo ΔT. Agora, olha só, se a nossa órbita ela é circular, né, a distância dos pontos da órbita para o Sol é sempre a mesma. Isso significa o quê? Significa que se eu pego uma outra parte da órbita qualquer e deixo passar o mesmo intervalo de tempo ΔT, eu consigo afirmar não só que essas áreas aqui são iguais, mas eu também consigo afirmar que estes segmentos daqui, né, esse segmento daqui, esse arco de circunferência que foi a trajetória do planeta, ela foi igual. Então, se esse arco aqui em cima vale L, esse arco aqui embaixo também vale L. Não só as áreas vão ser iguais, como também os arcos, a trajetória vai ter sempre a mesma distância, somente pelo fato de ser circular. Agora, olha só, se a segunda lei de Kepler vale para qualquer intervalo de tempo, o que eu posso pensar? Vamos pegar um intervalo de tempo que é infinitesimal. Para um intervalo de tempo infinitesimal, ou seja, para um intervalo de tempo dt, vocês devem concordar comigo que a trajetória, no caso, a distância percorrida nessa trajetória, o arco aqui, também vai ser um arco pequenininho, vai ser um arco infinitesimal. Se para um mesmo intervalo de tempo a distância percorrida pelo planeta na órbita vai ser igual, isso significa então que dl dt é uma constante, certo? Por quê? Porque para qualquer momento da órbita, passar o intervalo de tempo ΔT, esse dl vai ter que ser igual. Agora, dl dt não é a distância que o planeta percorreu num tempo específico. Esse cara daqui é o quê? Esse cara é a velocidade de órbita. É exatamente a velocidade que esse cara daqui está, descrevendo o movimento circular. Então, o que aqui está falando é que a velocidade de órbita, o módulo da velocidade de órbita, é constante. Consequentemente, isso implica que a velocidade angular de órbita é constante. É mais interessante a gente descrever a velocidade em termos da velocidade angular do que da velocidade linear de órbita, pelo fato de que, querendo ou não, o movimento gravitacional é um movimento circular. E movimentos circulares tendem a ser melhor estudados quando a gente usa grandezas angulares. Uma outra implicação da velocidade ser constante é que a força gravitacional ela tem que ser uma força que nós chamamos de força central. Ou seja, a força gravitacional ela só pode depender da distância para o Sol e apontar na direção do Sol. No caso aqui a gente sabe que tem que ser uma força do planeta para o Sol, uma força atrativa. Aqui. E aí, no caso, por ação e reação, obviamente o Sol também recebe essa força. Mas enfim, a gente sabe que a força, então, ela tem que ser uma força central, Enfim, a força entre dois corpos celestes é sempre um na direção do outro, e só pode depender da distância entre eles. Por que a velocidade angular ser constante implica nisso? Um movimento circular com velocidade angular constante é sinônimo de um movimento em que a força resultante é centrípeta. Esse caso daqui é exatamente o movimento circular uniforme, um MCU, que a gente já estudou lá atrás em cinemática, certo? Movimento circular com módulo da velocidade constante, ou seja, com velocidade angular constante, necessariamente é um movimento em que só existe força centrípeta, por definição do que a gente chama de força centrípeta. Agora, olha só, qual que é a força resultante que o planeta está submetido? É a força gravitacional. Então, essa força resultante é a força gravitacional que a gente está querendo determinar, o módulo dela, no caso. Como nós sabemos, módulo da força centrípeta pode ser escrito como sendo mω2 vezes R. E levando em conta que é uma força centrípeta, ela é uma força que está apontando para o centro da trajetória. Então, a gente sabe que a força gravitacional tem que ser menos esse módulo na direção que aponta para o centro, que é a radial, certo? E aí, olha só, esse cara, exatamente a conclusão que eu tinha falado para vocês, ok? Só que explicitando em termos dos dados aqui do problema. Então, a partir da primeira e da segunda lei de Kepler, a gente consegue mostrar aqui no caso que a força gravitacional ela tem que ter essa cara daqui. Agora, o fato de m e ômega serem constantes faz com que essa expressão daqui afirme que a força gravitacional ela cresce linearmente com a distância? E a resposta é não. Por quê? Porque a gente tem uma terceira lei de Kepler. Se vocês se lembrarem, a terceira lei de Kepler fala pra gente que a velocidade angular não pode ser qualquer uma. Ela depende da distância
que o planeta está do Sol. Né? Isso porque a velocidade angular está intimamente relacionada com o período, que é o tempo que demora. Então, colocando a terceira lei de Kepler, aí sim a gente vai chegar numa cara, de fato, né, da lei da gravitação universal, da força gravitacional sentida entre os corpos. Então, isso daqui foi o que a gente conseguiu obter com a primeira e segunda lei. Colocando agora a terceira lei, vamos lá, terceira lei de Kepler, T2 sobre R3, e aqui vai ser R3 e não A3, por quê? Porque é um círculo, então o semi-eixo maior é o raio mesmo, ok? Esse cara daqui é uma constante que eu vou chamar de K, ok? Depois a gente, né, vê com calma o que seria essa constante e tudo, né, renomeia ela de uma forma mais adequada. Para misturar a terceira lei de Kepler com esse nosso resultado parcial de lei da gravitação universal, o que a gente faz é, vamos escrever a velocidade angular em termos do período. Né? Vamos lá, a velocidade angular é qual que é o ângulo que você faz por unidade de tempo. Né? Levando em conta que o ômega é constante, vamos lá, o nosso ômega, ele vale quanto? Ele vale 2π, que é uma volta completa, dividido pelo período. Então o que está falando é, ele dá uma volta, né, no tempo que demora para dar uma volta, por obviedade. Então, ou seja, aqui vai ser menos ômega 2, ou seja, 4π quadrado, dividido pelo período ao quadrado, vezes r na direção r. Ok? No caso, a direção menos r por conta desse menos daqui, né? Claro. Pela terceira lei de Kepler, T2 é igual a uma constante vezes r ao cubo. Ou seja, esse cara daqui vai ser menos m 4π quadrado dividido por kr ao cubo vezes r. Isso daqui, né, no caso aqui é um K, peraí, na direção R chapéu. Agora, olha só, R no numerador, R3 no denominador, fica um R2, de forma que, a partir das três leis de Kepler, nós chegamos na informação de que a força gravitacional sentida pelo planeta, né, numa órbita circular, vai ser o quê? Vai ser menos m 4π quadrado dividido por K, 1 sobre R quadrado na direção R. Aqui eu vou ajeitar da seguinte forma, eu vou colocar um mzinho aqui, de forma, então, que essa expressão é a lei da gravitação universal obtida pelas três leis de Kepler. Ok? Percebam que essa força daqui não está exatamente com a cara da lei da gravitação universal. Né? A gente consegue deixar essa expressão com a cara que a gente conhece desde a época do ensino médio. Né? Primeira coisa que a gente faz é usa a terceira lei de Newton. Pela terceira lei de Newton, toda a força de ação, né, mecânica tem uma reação, né, de mesmo módulo e sentido contrário. Por que isso é importante? Porque, vamos lá, essa força gravitacional que o planeta está sentindo foi gerada pelo Sol. O Sol está puxando o planeta. Então, pela terceira lei de Newton, o Sol também tem que estar sendo puxado pelo planeta, com uma força de igual módulo. Consequentemente, se a força gravitacional que a gente chegou depende da massa do planeta, ela também tem que depender da massa do Sol, certo? E uma forma natural da gente fazer isso é o quê? Multiplica por mzão, a massa do Sol, e divide por mzão. Ou, em outras palavras, a constante K, que é definida, né, pela terceira lei de Kepler, ela tem que depender da massa do Sol, certo? O fato de que tem que aparecer a massa aqui em cima e eu coloquei em cima e embaixo, pode ser visto como o K depende da massa do Sol, o que faz sentido. Porque quando a gente analisa a terceira lei de Kepler, olha só, aqui é o período em torno do Sol, distância em torno do Sol. Então faz sentido que esse K dependa do Sol, certo? Se o Sol fica mais pesado ou mais leve, isso muda o padrão das órbitas. Então, né, tá com o que a gente espera. E, na prática, agora sim, essa expressão já tá com a cara que a gente tem, né, da gravitação universal, da lei da gravitação universal. Porque olha só, aqui está falando que a força gravitacional é uma constante, massa do Sol, massa do planeta, dividido por r quadrado, na direção r negativa, ou seja, na direção, né, enfim, é uma força atrativa no caso. Levando em conta que esse 4π quadrado, K vezes m, é uma constante, esse cara todo é uma constante, é conveniente a gente chamar essa constante toda de uma única constante, renomear. É mais conveniente a gente pegar esse cara todo e dar o nome, por exemplo, de Gzão. E aí, agora sim, a gente acaba de chegar que a força gravitacional ela é igual a menos Gzão, mzão, mzinho, dividido por r ao quadrado na direção r. E não somente isso. Né? Além de obter a lei da gravitação universal, a gente inclusive conseguiu determinar, né, quem que é aquela constante K que aparece na terceira lei de Kepler. Porque o que a gente acabou de mostrar é que o Gzão ele é 4π quadrado sobre K mzão. Ou seja, o K
4π² sobre Gm. Então, né, a terceira lei de Kepler atualizada, digamos assim, é T2 sobre R3 é igual a 4π² G sobre M, né, sendo que esse G daqui é o que nós chamamos da constante da gravitação universal, que foi, né, determinado experimentalmente anos depois, né, enfim, e aí tem aquele valor 6,63 ou 67 vezes 10 a menos 11 unidades do sistema internacional. Ok? Então, tá aqui, lei da gravitação universal a partir das 3 leis de Kepler. Ok? Como eu comentei, isso não é uma dedução completa, isso é a primeira parte da dedução. O que a gente acabou de chegar é que essa força ela é consistente com as órbitas circulares, ok? E aí o que a gente teria que fazer é pega agora essa força e joga na segunda lei de Newton para prever qual é o movimento de um planeta submetido a uma força desse tipo. E depois disso, ver quais são as soluções. Se essas soluções preverem as 3 leis de Kepler para órbitas elípticas, então essa força realmente é a lei da gravitação universal e de fato isso acontece. Agora, se a gente jogasse essa força na segunda lei de Newton e a gente não conseguisse recuperar as 3 leis de Kepler para órbitas elípticas, só para órbitas circulares, isso iria significar que a força gravitacional desse jeito está incompleta. Né? A força completa, de fato, para órbitas elípticas teria uma cara um pouquinho diferente, mas não é o caso. De fato, essa é a lei da gravitação universal. Mas então, é isso. Né? Tendo sido obtida a lei da gravitação universal, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então nos próximos vídeos para a gente continuar essa nossa discussão sobre gravitação.